Agora vamos pensar o seguinte, eu estou descrevendo o que está acontecendo na superfície da Terra, próximo à superfície da Terra. Eu vou colocar aqui um eixo X e aqui um eixo Y. Vamos começar discutindo um caso bem simples. Eu pego um corpo e arremesso para cima. Como é que a gente descreve esse movimento vertical do corpo? Então, quando ele está subindo, o que está acontecendo com ele? Em que direção está a velocidade? Direção não tem sentido. Os físicos usam o termo direção para sinalizar a reta. E sentido para dizer a orientação ao longo da reta, se é num sentido ou no outro. Então, a direção é vertical. Agora, o sentido, quando ele está subindo, a velocidade é para cima. E a aceleração para baixo. Quando ele está descendo, velocidade para baixo e aceleração para baixo. E quando ele está lá no alto, quando ele está lá no ponto máximo, zero o quê? A velocidade. E a aceleração? É a mesma. Que ele tem todos para baixo, né? Então eu posso dizer o seguinte, que y vale y0, eu vou tomar como zero, v0yt menos 1 meio de gt ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? A componente vertical y está executando o quê? O movimento uniformemente acelerado. Acelerado com que aceleração? Menos g. Por que menos g? Porque eu escolhi y, direção, sentido para cima. Eu botei aqui V0y. Quem é V0y? É a velocidade inicial, a componente y dela. Certo? E quanto vale o Vy? A componente y da velocidade. V0y. E agora, a velocidade está crescendo ou está diminuindo? Então, menos gt. Certo? Então, essas são as duas equações horárias. A equação horária da coordenada e a equação horária da velocidade. E a aceleração é menos g. A y menos g. Se eu jogo com uma certa velocidade inicial, ele alcança uma altura. Se eu jogo com uma velocidade inicial maior, ele vai alcançar uma altura maior. Que altura é essa? Como é que eu obtenho a altura que ele alcança em função da velocidade inicial? O que acontece lá quando ele está no máximo? Vamos chamar de t máximo o tempo quando ele está na posição máxima. Está clara a ideia? Então, quando ele está na posição máxima, o que acontece com a velocidade? Concordam todo mundo? Então, para eu descobrir o tempo de máximo, basta jogar aqui. A velocidade no t de máximo é igual a zero, a velocidade y. Portanto, vai dar V0y menos gt de máximo igual a zero. Ou seja, o tempo de máximo é V0y dividido por g. E qual é a altura do máximo? Eu pego esse tempo de máximo e jogo aqui. Concordam? Então, o y do tempo de máximo vai ser igual a quem? V0y, que multiplica V0y sobre g, menos 1 meio de g, que multiplica V0y sobre g ao quadrado. Se vocês olharem bem, isto que está aqui dentro é a mesma coisa que está aqui, só que tem o fator meio. Então fica 1 menos 1 meio, que multiplica V0y ao quadrado sobre g. Então isso dá V0y ao quadrado sobre 2g. Então, o que significa isso? Se eu dobrar a velocidade inicial, o que vai acontecer com a altura? Vai ficar 4 vezes mais. Uma outra relação interessante aqui de obter é a expressão da velocidade em função de altura. O que é a velocidade em função da altura? Aqui eu tenho o y em função de t. Eu tenho a velocidade em função de t. É pegar essa, daqui eu tiro o t em função de v e jogo aqui. Isso vai me dar uma relação entre y e v.
todo mundo percebe que eu vou obter isso? Tem uma maneira rápida de fazer. Querem ver essa maneira rápida? Pega essa expressão aqui e eleva ao quadrado. Quanto é que dá o quadrado dessa expressão? Vamos lá. V0y ao quadrado menos 2g V0y t, não é isso? Mais G2T2, não é isso? Olha agora o que eu vou fazer, olha a mágica que eu vou fazer aqui. V0y ao quadrado menos 2G, eu vou botar simplesmente 2G em evidência. O que que fica aqui dentro? Aqui está fácil. V0y vezes t. Agora depois, eu botei menos aqui. Aqui é mais. Então aqui dentro tem que ficar menos. Concordam? Aqui tinha g ao quadrado. Já gastei um g do lado de fora. Permanece um g aqui. Eu não mexi no tempo. O tempo continua ao quadrado aqui. E o que mais que eu botei? Um fator 2. Mas aqui não tem fator 2. Eu posso botar um fator 2 para fora? Se aqui não tem fator 2, desde que eu bote sobre 2 aqui. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado menos 2g. Quem é isso aqui? É o próprio y. Então o que é que essa expressão está me dizendo? Quanto maior a altura, menor a velocidade. Mas não é linearmente. O quadrado da velocidade é que depende linearmente com a altura. Certo? Bom, isso era o movimento na vertical. E se o movimento for feito obliquamente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma velocidade assim. E essa velocidade inicial V0, eu posso decompor numa componente inicial V0x e outra componente inicial V0y. Mas o movimento se dá o quê? Com a aceleração na vertical. Então aí eu penso essa ideia de vetor. Se eu decompor vetorialmente, eu tenho as componentes horizontais e as componentes verticais. E eu vou analisar separadamente elas. Ora, as componentes verticais eu já analisei, não preciso mudar nada. Já está feito. Eu preciso só olhar agora o quê? A componente horizontal. E o que que acontece com a componente horizontal? Tem força, tem aceleração na direção horizontal? Não. Então que movimento é esse? Uniforme. Então que movimento é esse? X é igual a V0x vezes t. Conclusão. Quais são as equações horárias do movimento oblíquo? Essas aqui junto com essa. E nada mais. E daí sai a equação da trajetória. O que é a equação da trajetória? Olha, pega daqui. Tira t igual a x sobre v0x. E joga aqui. Isso me dá y é igual a v0y x sobre v0x menos 1/2 de g x sobre v0x ao quadrado. O que descreve essa equação da trajetória? Que tipo de movimento é esse? Y igual a alguma coisa linear com x e alguma coisa quadrática com x. É a equação de uma parábola. Por exemplo, uma aplicação, só para terminar. Se eu quisesse perguntar qual é o alcance do movimento, do lançamento oblíquo, ele sai assim e chega aqui. Esse movimento é simétrico em relação a esse ponto. Então, se eu perguntar o seguinte, qual é a altura de máximo aqui? A gente já viu. Cadê a altura de máximo? O y do máximo é isso aqui. Mas quando ele chega no máximo, onde é que está o x? Ora, eu calculei o t de máximo, não foi? Então, o x do máximo vai ser igual a quanto? O t do máximo, que é v0y sobre g, vezes v0x.